Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Senhores, bem-vindos à segunda aula do nosso curso básico de eletrônica. Hoje vamos ver resistência, corrente, tensão e potência. Temos aqui algumas fórmulas básicas que regem essas grandezas. Tensão, que nós vimos lá, que é o que empurra os elétrons, o que faz os elétrons se moverem, né? A corrente e a resistência. Resistência, nós já vamos ver o que é daqui a pouquinho. Eu sei que tensão é igual a resistência vezes corrente. Okay? Potência. Potência é igual a tensão vezes corrente. Muito bem. Vamos olhar isso em detalhes. Então, olha aqui. Quais os valores de tensão e corrente no exemplo? Tá? Então, eu tenho a minha pilha, né? Feita lá com elementos de cobre e zinco, mais o eletrólito. Tenho um fio fechando o polo positivo com o polo negativo. Há uma certa circulação de corrente e uma certa tensão. Notem, senhores, isso aqui é só um exemplo. Tá? Na verdade, nós não podemos ficar colocando fios entre os polos positivos e negativos de pilhas, baterias e fontes. Tá? Porque eu vou fechar um curto, a resistência vai ser muito baixa, eu vou ter uma corrente destrutiva. Tá? Posso ter problemas sérios aí. Portanto, não façam isso. É só ilustrativo. Lembrando, o que dificulta a circulação de corrente? O que dificulta a circulação de corrente é a resistência. Então, eu tenho lá a minha corrente, corrente convencional, né? Oposto ao movimento dos elétrons, né? E a tensão fazendo essa corrente acontecer, a tensão empurrando as cargas. Tá? Quem dificulta a circulação da corrente? Quem dificulta o movimento dos elétrons? A resistência. Como é que eu calculo a resistência? Calculo. No mundo físico, né? Olha lá, a resistência, a dificuldade da matéria, a circulação de corrente elétrica. Uma maneira de calcular a resistência é igual a ρ, tá? Vezes L dividido por A. Não entendi nada, então vamos com calma. R é a resistência, é a dificuldade, a circulação de corrente elétrica. R é a resistência do elemento resistor, é dada em ohm. Tá? Rho é a resistividade do material, ohm vezes metro. L é o comprimento do condutor, tá? Em metros, e A é a área do condutor. Então, olha, tenho aqui um condutor, esse condutor tem uma certa resistividade, tem uma certa área e tem um certo comprimento. Então, olha lá. A resistência é igual à resistividade que multiplica o comprimento dividido pela área. A resistência é a resistividade que multiplica o comprimento dividido pela área. Muito bem. Assim sendo, nós podemos dividir os materiais na natureza em 4 tipos, basicamente. Condutores apresentam baixa resistência à circulação de corrente. Por exemplo, os metais. Alguns metais têm uma resistência muito baixa, outros nem tanto, mas todos têm baixa resistência à condução de energia elétrica, à condução de corrente. A platina, o ouro são os que têm menor resistência. O cobre tem uma resistência baixa, o alumínio tem uma resistência baixa e outros metais, cada um tem a sua característica. Isolantes têm alta resistência à circulação de corrente, dificultam a circulação de corrente, não deixam a corrente circular dentro de certos parâmetros de tensão. Exemplo, polímeros, né, os plásticos, e sais. Tá? Então, alguém pode perguntar, pô, mas os isolantes são perfeitos? Eles não permitem nunca a circulação de corrente? Não. Se você for aumentando a tensão, aumentando a tensão, aumentando a tensão, uma hora, mesmo isolante, permite a circulação de corrente. Só que isso é destrutivo. A quantidade de energia dissipada vai ser tanta que você destrói o material. Então, dentro de certas características, os isolantes não permitem a circulação de corrente. Semicondutores, tá? Tem uma resistência média e, dependendo de como eles são trabalhados, eles podem permitir ou não circulação de corrente em um sentido ou no sentido oposto.
Por exemplo, germânio e silício. Quando eu coloco um material no germânio ou no silício que muda a característica de condução de acordo com a polaridade da tensão que eu aplico, eu chamo isso de dopagem. Então, germânio e silício dopados, tá, com mais ou menos uma parte por milhão de um outro elemento, nós vamos ver isso em semicondutores, se tornam elementos que permitem a condução de corrente no sentido e não permitem no outro. Numa aula futura, nós vamos ver semicondutores. Supercondutores são normalmente condutores que apresentam baixíssima resistência à circulação de corrente. Metais em temperaturas criogênicas, ou seja, metais a temperaturas muito baixas, normalmente abaixo de 100 graus Celsius. Temperaturas criogênicas, existem elementos que têm uma resistência baixíssima, quase zero, só que a menos 200 graus Celsius, menos 180 graus Celsius. Então, esses são supercondutores. Vamos pensar um pouquinho aqui nos elementos. Tá? Eu sei que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Eu posso ajustar essa fórmula. Posso dizer que a resistência é a tensão dividida pela corrente e que a corrente é a tensão dividida pela resistência. São só ajustes matemáticos dessa fórmula aqui. Aonde R é a resistência em ohms, V é a tensão em volts e I é a corrente em amperes. E aqui eu tenho um esquema, uma bateria me fornecendo uma certa tensão, a resistência dificultando a circulação da corrente. Okay? Então eu tenho um circuito com uma bateria, um conjunto de fios de conexão e uma resistência. A bateria aplica uma certa tensão sobre a resistência dificulta a circulação de corrente, parece uma certa corrente. O que mais? Eu tenho a potência. A potência é a tensão vezes a corrente. Ajustando, a potência pode ser a tensão ao quadrado dividido pela resistência e a potência pode ser a resistência vezes a corrente ao quadrado. Okay? Tenho lá o meu mesmo circuito, uma bateria impondo uma tensão sobre o resistor, onde há circulação de corrente. Porém, onde eu tenho uma tensão imposta num elemento e uma circulação de corrente, eu tenho uma dissipação de potência. Aonde P é a potência, que é dada em watts, V é a tensão, que é dada em volts, I, corrente em amperes, e R é a resistência em ohms. Resumindo, tensão é resistência vezes corrente. Isso aqui é uma simplificação da primeira lei de Ohm. Tá? Ohm foi alguém que estudou esses efeitos e deduziu algumas fórmulas. R, né, é igual a ρ vezes L dividido por A, ou a resistência é igual à resistividade do material multiplicado pelo comprimento dividido pela área. Tá? Isso aqui é a segunda lei de Ohm. Por favor, não confunda a área aqui com a corrente em amperes. Quando a gente apresenta fórmulas, nós não apresentamos as grandezas, e sim a representação das grandezas. A aqui é área. P, a potência, é igual a tensão vezes a corrente. Isso aqui é o efeito Joule. Joule descobriu isso aqui e uma das equações que ele determinou foi essa. Vamos praticar um pouco, senhores. Olha lá. Eu tenho um circuito onde eu tenho uma certa tensão V, uma certa corrente I. A tensão V é de 12 volts e a corrente I de 3 amperes. 12 volts aplicados aqui, 3 amperes circulando aqui. É perguntado quais os valores de R, resistência, e P, potência. Então eu sei que R é V sobre I. Eu sei que a resistência é a tensão dividida pela corrente. Tenho a tensão, tenho a corrente, substituo a fórmula. R é igual a 12, que é a tensão, dividido por 3, que é a corrente. 4 ohms. E P? P é V vezes I. Eu tenho a tensão, 12 volts, tenho a corrente, 3 amperes. Monto a fórmula, 12 vezes 3, 36 watts. Ok? Um outro exemplo. Se a potência aqui no resistor é 20 watts e a corrente aqui 2 amperes, quais os valores de R e V?
quais os valores da resistência e da tensão. Eu sei que V é P sobre I. A tensão é a potência dividida pela corrente. Então, olha lá. Tenho a potência, 20 watts. Tenho a corrente, 2 amperes. 20 dividido por 2, 10 volts. Esta é a minha tensão da bateria, 10 volts. Sei que R é V sobre I. Sei que a resistência é a tensão dividida pela corrente. Agora tenho a tensão e tenho a corrente. Monto a fórmula. 10 dividido por 2, 5 ohms. A resistência aqui é 5 ohms. Mais um exemplo. Tenho a tensão aqui, 12 volts. Tenho a resistência aqui, 3 ohms. Pergunta-se quais os valores de I, corrente e P, potência. Eu sei que I é V sobre R. Eu sei que a corrente é a tensão dividido pela resistência. 12 volts dividido por 3 ohms, 4 amperes. Eu sei que a potência é V vezes I. 12 volts, tensão, 4 amperes, corrente, 48 watts, potência. Ok, senhores? Fizemos aí algumas práticas, praticamos um pouquinho. Olha só, para facilitar, né, enxergar as coisas aqui, existem algumas regrinhas, alguns macetes. Um deles é o triângulo, onde você coloca o V em cima, o I e o R. O que acontece? Tampei o V, olha lá, tampei o V. O que sobra? Embaixo sobra o I do lado do R. Então, eu admito o quê? Que V é I vezes R. A tensão é igual a corrente vezes a resistência, ou vice-versa, né? A tensão é a resistência vezes a corrente. E se eu tampar o I? Eu fico com o V em cima e o R embaixo. Se eu tampar o I, eu fico com o V em cima e o R embaixo. Então, I, que é a corrente, é a tensão dividida pela resistência. E se eu tampar o R? Olha lá. Eu fico com o V dividido por I. R é a tensão, R é a resistência, é a tensão dividida pela corrente. Lembrando, tensão em volts, corrente em amperes, resistência em ohms. E aqui tenho algo um pouco mais complexo, aonde eu consigo apresentar todos os elementos aqui: o V, o I, o R e o P. A tensão, a corrente, a resistência e a potência. Olha só, a potência que é dada em watts pode ser o quê? V vezes I, V quadrado sobre R ou I quadrado vezes R. A corrente em amperes é V sobre R, P sobre V ou a raiz quadrada de P dividido por R. A resistência, que é dada em ohms, V quadrado sobre P, V dividido por I, P dividido por I quadrado. E a tensão, que é dada em volts, I vezes R, raiz quadrada de P vezes R e P sobre I. Então, aqui tem um resumo, né, de todo esse pacote de fórmulas que nos permitem calcular esses 4 elementos aqui, tendo pelo menos 2 deles. Okay? Lembrando, P é a potência em watts, I é a corrente em amperes, R é a resistência em ohms e V é a tensão em volts. Senhores, agora vamos fazer algumas experiências no microlab para entender melhor tudo que foi visto até agora. Bom, senhores, estamos de volta aqui no microlab, né? E agora vamos fazer algumas experiências aí para apresentar para os senhores tensão e corrente. Mas antes disso, olha só, vamos trabalhar com energia, sistema energizado, mesmo em baixa tensão. Vamos retirar todos os objetos metálicos, tá, ok? Relógio, anel, pulseira, aliança, ok? Temos que tirar tudo isso aí para podermos operar sem perigo. Vou colocar aqui 2 terminais, né? Os terminais banana, tá? E vamos colocar aqui a parte rosqueada, um pedaço de resistência de chuveiro, um pedaço de fio de resistência. Okay? Vamos prender aqui e vamos fazer algumas experiências, lembrando lá a capacidade de alguns elementos que têm de resistir a
circulação de energia elétrica. Temos aqui um multímetro, vamos regulá-lo para medir resistência. Tá? Futuramente vamos fazer uma aula aí para falar sobre multímetros e osciloscópio, ok? Olha lá, fiz a conexão, vou fazer a conexão, elegi um lado aqui como negativo. Tá? A resistência não tem polaridade, mas tem que eleger um dos lados, elegi um dos lados como negativo. Peguei aqui um cabo. Olha lá, 0, uma resistência muito baixa, às vezes lê a resistência do fio, e aqui 4 ohms. E aqui vamos começar a ler, mais ou menos na metade da resistência, na metade do fio, 2,2 ohms, mais ou menos. Aí há uns problemas de mau contato, 2,2 ohms, por aí. Vamos fazer uma outra leitura aqui, mais ou menos 1/4, olha lá, 1 ohm. Exatamente. 3/4 do comprimento, 2,9 ohms. Então assim, podemos fazer uma série de leituras, né? Lembrando que o nosso máximo aqui está bem próximo de 4 ohms. Então, é proporcional. Tá? Então, se eu vou do início até o final, eu posso ter uma leitura proporcional. Ó, bem próximo do início, olha aí, 0,6, 0,7 ohms. Existem alguns detalhes de conexão aí, né? A conexão não é perfeita. Mais ou menos no meio, né? Metade de 4, 2 ohms. Tá? E assim vou fazendo as medidas. Olha aí, ó. Mais próximo do final, 3/4, mais ou menos 3 ohms. Né? Então, lembrando que eu vou de 0 a 4 ohms dependendo do comprimento do fio. O fio está aqui enrolado. Bom, vamos para outras leituras agora, ok? Vamos retirar a nossa resistência, nosso pedaço de resistência de chuveiro daqui. Vou preparar as conexões, tem uma série de resistores aqui, então precisamos preparar a conexão para a gente fazer a leitura de tensão e de corrente. Vou montar agora um resistor de 560 ohms. Tá? Vamos montar aqui, prender o resistor, maravilha. E agora vamos ajustar. Primeira coisa, né, sempre lembrar, tem que ajustar o multímetro. Vou ajustar esse multímetro para corrente. Tá? Tirar esse cabo daqui. Vamos montar alguns cabos para ligar a fonte. Então, lado negativo da fonte, o lado que a gente elegeu como negativo aqui no caso do resistor. Vamos pegar mais um cabo aqui. Vamos lá, vamos eleger um cabo aqui. Está enroladinho para não ficar tudo solto. Negativo do multímetro que vai ler a tensão. Tá? Então, esse multímetro aqui, ó, onde eu estou pondo o cabo embaixo aqui, vai ler a tensão no meu resistor. Tá? A fonte está ligada de um lado, o negativo do multímetro do outro lado também. Agora eu vou ligar o positivo do multímetro. Vou pegar outro cabo aqui. Esse multímetro que vai ser a entrada de corrente, vai fazer a leitura da corrente, vai estar ligado aqui no positivo da fonte. Ok? Agora, do multímetro até o resistor, temos aí a conexão e a conexão do lado que está conectado o positivo até o multímetro que vai ler a tensão. Vou deixar aqui bonitinho para que não fique muito complicado. A corrente vai vir da fonte, passar pelo multímetro, que vai medir a corrente, passar pelo resistor, vai de volta para a fonte. E eu tenho um multímetro que lê a tensão em cima do resistor. Então, aqui calibrado para a corrente, aqui calibrado para a tensão. Vamos lá. Olha lá. Liguei a fonte. Então, o que eu tenho? Tenho uma tensão de 5,19 volts e uma corrente de 9,2 miliamperes, tá? 9,2 milésimos de ampere. Tá? Então, se fizer a conta, né? O resistor é de 560 ohms, 5, qualquer coisa dividido por 560 vai dar os 9,2 miliamperes aí. Vamos trocar o resistor agora. Tá? Soltar um lado,
com um jeitinho aqui, soltar o outro. Vamos trocar. Estava com resistor de 560 ohms, vamos pegar um resistor de 5.600 ohms, ou 5K6. Tá? Nós vamos ver isso aí em resistores também, tanto os detalhes do que é um resistor, como fazer as leituras. Tá? Aqui a nossa ideia é só explorar tensão, corrente e potência. Tá? Então vamos conectar o resistor. Está conectado. Vamos ligar a fonte. Olha lá, tensão de 5,2122 volts, tá? Dividido por 5.600 ohms, 5K6, eu vou ter uma corrente de aproximadamente 0,92 mA. Tá? Então, está aí, tá? Mantendo a característica de tensão e corrente como a gente desejava demonstrar. Vamos trocar agora, retirar o resistor 5.600. Vamos colocar um outro resistor. Vamos soltar aqui, solte. Meio difícil, pronto, soltou. Vamos colocar um resistor agora de 81 ohms. Resistor de 81 ohms. Vamos colocá-lo aqui. Fixar um lado, que está no negativo da fonte, fixar o outro lado, positivo, ligar a fonte, ajustar a escala de corrente e olha lá, eu tenho 5,02 volts aplicados e tenho uma corrente de 61 mA. Então, aplico a tensão, faço circular a corrente. Muito bem. Estamos fazendo demonstrações aqui que, com uma tensão próxima, né, tem uma pequena variação na fonte devido à carga, você vai variando o resistor, você pode variar a corrente. Vou fazer um ajuste da conexão aqui para ficar mais fácil agora. Tá? E vou trabalhar com resistor de 10 ohms. Esse é um resistor de fio, resistor de potência, 10 ohms, 10 watts. Notem, já é uma resistência um pouco mais baixa. Né? Então, deve ser uma carga maior para a fonte, é uma fonte estabilizada, vai dar uma pequena variação de tensão aí. Vou ajustar a escala aqui para 20 amperes, né, para o multímetro conseguir ler, e vamos ligar. Olha aí, gente, passam-se 2 minutos, tá? Tenho lá a relação de tensão, corrente e potência, e agora eu vou fazer leituras de temperatura nesse resistor. 2 minutos foi o tempo suficiente para que ele aquecesse. Estou focalizando aí com a pistolinha de leitura da melhor maneira possível para se ter a leitura de temperatura mais alta, mas nós vamos ver ali que nós vamos chegar a uma temperatura, olha lá, ó, 94 graus, 93, 94 graus, tá? E isso aqui é um bastão de cola de silicone, de jet melt. Observe só que ao tocar a cola no resistor, ela funde, ó, ela derrete. Tá? Então, isso demonstra o quê? Que o resistor realmente aquece, eu tenho um ganho de temperatura pela dissipação de potência. Tá? Nossa potência, pelo cálculo, está em 2 pontos qualquer coisa. Watts. Bom, senhores, isso aqui foi o Microlab. Sempre lembrando, né? Se os senhores quiserem levar a vida profissionalmente, procure a gente. Engenharia Elétrica, Campus Assunção, Santo André, Anhanguera. Obrigado.